Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 10, sobre formas de propagação de calor. Nessa aula, vou explicar para vocês a atividade 4 e vamos entender um pouco melhor a diferença entre temperatura e calor, tá? Bom, o tema da atividade é quem libera mais calor. É uma atividade prática, tá? Mas antes da atividade, a gente vai ler essa introdução. Vou ler com vocês. No dia a dia, estamos constantemente em contato com objetos ou ambientes que nos provocam a sensação de quente ou frio, percebendo diferentes temperaturas. E é comum usarmos as palavras calor e temperatura sem deixar claro a diferença existente entre as duas. Algumas expressões podem até apresentar as palavras com seus conceitos trocados, como no caso da expressão como está calor hoje, em que se usa a palavra calor para expressar a temperatura do ambiente. A partir disso, se deduz que as sensações de quente e frio que temos também não são sensações de calor, e sim de temperatura, de diferenças de temperatura, tá? Tudo bem, a gente leu essa introdução aqui, né? Se aprofundou um pouquinho mais essa questão de calor e temperatura, mas ainda não está muito claro para a gente qual é a diferença, né, entre temperatura e calor. Bom, para esclarecer, primeiro, vocês farão um experimento. E aí, de acordo com o professor ou a professora de vocês, aí vocês vão entrar num acordo e ver como vocês realizarão esse experimento, tá? Vou explicar para vocês como vocês farão. O objetivo do experimento é introduzir os conceitos de calor e temperatura, mostrando a diferença entre ambos. Então, tá. O que a gente vai aprender com esse experimento aí é a diferença entre calor e temperatura na prática, tá? Materiais necessários. 2 recipientes, que podem ser 2 garrafas PET, tá? 1 copo de tamanho médio, 3 copos de água, 8 cubos de gelo, 1 colher de sopa e uma tesoura sem ponta. Procedimento. Bom, o que vocês farão? A ideia é colocar a mesma quantidade de gelo em 2 recipientes com quantidades de água diferentes na mesma temperatura. Chamamos de A o recipiente com menos água e de B aquele que tem mais água. Então, olha só como vocês farão. Aqui mostra o passo a passo, com a imagem fica mais fácil. Vocês vão cortar 2 garrafas de refrigerante, que é aquelas 2 garrafas PET que ele pediu, tá? Numa altura acima do meio, tá? Então, vamos cortar, por isso vamos usar a tesoura, tá? E vamos cortar ali. Coloca 1 copo de água em um recipiente e 2 copos de água no outro. Então, esse é o recipiente A, esse é o B, tá? Coloque 4 cubos de gelo dentro de cada recipiente. Ele pede 8, né? Então, vamos dividir certinho. 4 cubos de gelo no A e 4 cubos de gelo no B, como está aqui no passo 3. Espere cerca de 2 minutos e retire com a colher o gelo que ainda sobrar. Então, vamos lá retirar com a colher o gelo que tiver ali ainda sobrando, tá? Que não tiver derretido ainda. E o que vocês farão? Vocês vão colocar a mão dentro de cada recipiente. Lógico que cada mão dentro de um recipiente, tá? Então, a mão esquerda no recipiente A, a mão direita no recipiente B e vão colocar a mão ali, tá? Vocês vão perceber que existe uma diferença de temperatura, tá? Vão sentir na pele, tá? Para ficar melhor, né, de você sentir essa diferença, é legal, é interessante que vocês pode trocar as mãos, tá, de um recipiente para o outro. Então, pega a mão que você colocou no recipiente A, coloca no B e vice-versa, para sentir essa diferença de temperatura, tá? Bom, após realizar esse experimento, que é bem simples, tá? Responda os seguintes questionamentos. Número 1. Após algum tempo, o que poderá ser observado nos recipientes A e B em relação à temperatura? Tá? Em relação à temperatura, o que a gente observa? O que foi observado
nos dois recipientes, no A e no B. Aí vocês terão que realizar esse experimento em casa para poder saber, tá? Aqui ele fala para usar garrafa PET, mas pode ser qualquer recipiente que vocês tiverem em casa, tá, gente? Então o experimento é bem simples. O que vocês vão precisar mesmo é de 2 recipientes e o gelo, tá? E a água, certo? É isso. Bom, vamos lá. Número 2. Supondo que o gelo absorve a mesma quantidade de calor nos 2 recipientes, deduz-se que a água do recipiente A perde a mesma quantidade de calor que a água do recipiente B. Sendo assim, explique o fato de a temperatura ser menor no recipiente A. Então, ele já nos dá uma dica aqui na questão 2, né? Ele já diz que a temperatura no recipiente A é menor. Mas por quê? Vamos explicar para ele, né, para o exercício, o que ele está pedindo. Por que no recipiente A a temperatura é menor? Lembra da quantidade de água, tá, que a gente coloca nos 2 recipientes, certo? Número 3. Faça a leitura do texto a seguir e realize a atividade proposta. Então, no material de vocês, ter esse texto também. Eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Para facilitar o entendimento. E aí, depois a gente vai para a atividade relacionada a esse texto, tá? O texto é esse, calor e temperatura. Presta atenção, porque ele nos dá o conceito dos dois, tá? De temperatura e calor. Daí fica mais fácil ainda da gente entender a diferença entre eles. A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais quente está o objeto, ou vice-versa, né? Considerando que a matéria é formada por moléculas que diferem uma das outras pelos átomos que as constituem, a temperatura é, então, a grandeza que reflete, em média, o movimento aleatório das moléculas que formam um corpo qualquer. Isso eu já tinha falado para vocês. Lembram da agitação das moléculas? Então, a temperatura, ela é uma grandeza que que mede a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas e os átomos de uma substância, maior é a sua temperatura. Já tinha explicado isso para vocês também. Cada substância é formada por moléculas diferentes, que, por sua vez, são constituídas por diferentes átomos que as caracterizam. Tá? Então, isso está claro para a gente, né? Então, cada matéria é formada por um tipo de substância, por diferentes moléculas e átomos, tá? Não são, toda matéria que existe, elas não são iguaizinhas umas às outras, né? Essas moléculas, elas não ficam paradas, elas se movimentam continuamente de forma desordenada, sempre interagindo ou colidindo quando estão muito próximas umas das outras. Portanto, a temperatura de um objeto ou meio é a medida do nível de agitação de seus átomos e moléculas. Então, fica claro para vocês que a temperatura, ela é o quê? É uma grandeza, tá? Que mede o nível de agitação dos átomos, das moléculas da matéria, tá? Com o auxílio, lógico, de um termômetro. Enquanto que o calor ou a energia térmica é o que? A quantidade de energia envolvida nessa agitação dessas moléculas. Logo, então, o calor e a energia térmica é em movimento passando de um corpo para o outro. Tá? Então, energia que passa de um corpo para o outro. Tá? Para entender melhor, façamos uma analogia com 2 piscinas, em que relacionamos o volume de água ao calor e o nível da água nas piscinas à temperatura. Tá? 2 piscinas de mesma profundidade, porém, tamanhos diferentes. Podem ter o mesmo nível de água. Sim, pode ter o mesmo nível de água. Porém, obrigatoriamente terão volumes diferentes, porque elas têm tamanhos diferentes. Podemos concluir que 2 objetos com a mesma temperatura também podem possuir quantidades diferentes de calor. Tá? Então, o calor que ele é transmitido, lembra que é energia em movimento, esse calor que é transmitido
ele varia, tá? Mesmo tendo dois objetos com a mesma temperatura, certo? Seguindo, vamos aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês essa diferença. Na temperatura, que no caso, olha, tem 3 termômetros, cada termômetro marcando uma temperatura. Esse aqui com a temperatura mais baixa, vocês podem reparar, olha o movimento das moléculas. Mais lento, né? Esse aqui está com a temperatura um pouco mais alta, as moléculas já ficam um pouco mais agitadas. E esse aqui mais alto ainda, olha a agitação das moléculas, muito maior, tá? Para vocês terem uma noção, só para ilustrar aí, vocês terem uma noção. Temperatura e calor, tá? Então, o calor, ele é transmitido de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Não acontece o contrário, tá? Então, é isso o que acontece. Quando a gente coloca o gelo no refrigerante ou no suco, por exemplo, o que acontece? Na nossa cabeça, né, é o gelo que tornou o líquido mais com a temperatura mais baixa, né, mais gelado. Mas o que aconteceu ali? Que o calor do líquido passou para o gelo. Tá? E não que o gelo, né, o frio do gelo passou para o líquido, é o contrário. O calor do líquido passa, então ele perde calor, tá? Então o líquido perde calor para igualar, equilibrar a temperatura ali daquele meio, daquele sistema, tá? Bom, a atividade sobre o texto é essa daqui. Ele fala o seguinte: Yasmin estava esquentando água para fazer chá. Quando a água ferveu, ela desligou o fogão e logo em seguida despejou a água numa caneca. Após 4 minutos, foi pegar a caneca e verificou que ela continuava quente. Letra A. Relacione uma frase do texto, desse texto aqui, tá? Dessa questão. Então, relacione uma frase do texto que se refere à temperatura da água, justificando a sua resposta. Qual frase do texto se refere à temperatura da água que Yasmin estava esquentando aqui? Como que a gente sabe aí mais ou menos a temperatura da água, hein? Qual é a frase que nos diz, entre aspas, né? Não está explícito aqui, está implícito, mas qual é a frase que nos diz a temperatura da água? Letra B. Qual frase do texto relaciona-se com o conceito de calor? Explique. Então, aqui no texto, tem uma frase ou duas que são relacionadas com calor, tá? Aí vocês vão procurar aqui, não é um parágrafo simples, e vão pegar uma ou duas frases que nos faz lembrar, pensar em calor, tá bom? Então, a atividade são essas duas questões, tá bom? Sobre o texto. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido e bom trabalho. Até a próxima aula. Tchau, tchau.